Princípio 4. O corpo de desejo. Estudando nosso homem, atingimos agora o princípio algumas vezes descrito como a alma animal, no linguajar teosófico Kama Rupa, ou o corpo de desejo. Ele pertence, em constituição, ao segundo plano, o astral, e nele atua. Ele inclui todo o corpo de apetites, paixões, emoções e desejos, que se juntam, em nossa classificação psicológica ocidental, sob o nome de instintos, sensações, sentimentos e emoções, e são tratados como uma subdivisão da mente. Na psicologia ocidental, a mente é dividida, pela escola moderna, em 3 regiões principais: sentimentos, vontade, intelecto. Os sentimentos são divididos de novo em sensações e emoções, e estas são divididas e subdivididas em numerosas classes. Kama, ou desejo, inclui todo o grupo de sentimentos, e poderia ser descrito como nossa natureza passional e emocional. Todas as necessidades animais, como a fome, a sede, o desejo sexual, reúnem-se aqui. Todas as paixões, como o amor, em seu sentido inferior, o ódio, a inveja, o ciúme. É o desejo por experiência senciente, por experiência de alegrias materiais, a luxúria da carne, a luxúria dos olhos, o orgulho da vida. Este princípio é o mais material em nossa natureza, é o único que nos ata pesadamente à vida terrena. Não é matéria constituída molecularmente, pelo menos não como o corpo humano, o Stula Sharira, isto é, o mais grosseiro de todos nossos princípios, mas na verdade é o princípio médio, o verdadeiro centro animal. Daí ser nosso corpo apenas sua concha, o fator e meio irresponsáveis através dos quais a besta em nós tem toda a sua vida. Doutrina Secreta. Volume 1, pp 280-81. Unido à parte inferior de Manas, a mente, como Kama Manas, se torna a inteligência cerebral humana normal, e este seu aspecto será considerado brevemente. Tomado em si mesmo, constitui o bruto em nós, o macaco e o tigre de Tennyson, a força que mais provoca nossa ligação à terra e sufoca em nós todas as mais altas aspirações pelas ilusões dos sentidos. Kama unido a prana é, como vimos, o sopro da vida, o princípio vital senciente difundido em cada partícula do corpo. É, portanto, a sede da sensação, é aquilo que possibilita aos órgãos de sensação funcionarem. Já assinalamos que os órgãos físicos dos sentidos, os instrumentos corpóreos que entram em contato imediato com o mundo externo, estão diretamente relacionados aos órgãos de sensação no duplo etérico, vide ANT, P14. Mas estes órgãos seriam incapazes de funcionar se prana não os fizesse vibrar em atividade, e suas vibrações permaneceriam apenas vibrações, movimento no plano material do corpo físico, se Kama, o princípio de sensação, não traduzisse a vibração em sentimento. Na verdade, o sentimento é a consciência no plano câmico, e quando um homem está sob o domínio de uma sensação ou uma paixão, o teosofista diz que ele está no plano câmico, significando com isso que sua consciência está funcionando naquele plano. Por exemplo, uma árvore pode refletir os raios da luz, isto é, vibrações etéricas, e estas vibrações atingindo o olho externo estabelecerão vibrações nas células nervosas físicas. Estas serão propagadas como vibrações aos centros físico e astral, mas não haverá visão da árvore até que a sede da sensação seja alcançada, e Kama nos possibilite perceber. A matéria do plano astral, incluindo aquela chamada de essência elemental, é o material de que é composto o corpo de desejo, e são as propriedades peculiares desta matéria que a habilitam para servir como o invólucro no qual eu pode ganhar experiência da sensação. Falar da constituição da essência elemental nos levaria longe demais para um tratado básico.
O corpo de desejo, ou corpo astral, como é frequentemente chamado, tem a forma de uma mera massa nevoenta durante os primeiros estágios de evolução, e é incapaz de servir como um veículo independente de consciência. Durante o sono profundo ele escapa do corpo físico, mas permanece perto dele, e a mente em seu interior está quase tão desperta quanto o corpo. Contudo, ele está sujeito a ser afetado por forças do plano astral similares à sua constituição, o que dá origem a sonhos de um tipo sensorial. Em um homem de desenvolvimento intelectual mediano, o corpo de desejo já se tornou mais altamente organizado, e quando separado do corpo físico é visto assemelhando-se à sua forma e características. Mesmo então, entretanto, não é consciente de seu entorno no plano astral, mas encapsula a mente como uma concha, dentro da qual a mente pode funcionar ativamente, embora ainda não capaz de usá-lo como um veículo independente de consciência. Só no homem altamente desenvolvido o corpo de desejo se torna inteiramente organizado e vitalizado, um veículo de consciência no plano astral tanto quanto o corpo físico o é no plano físico. Após a morte, a parte superior do homem permanece por um tempo no corpo de desejo, e a duração de sua estadia depende da comparativamente grosseria ou delicadeza de seus constituintes. Quando o homem escapa dele, ele ainda persiste por algum tempo como uma concha, e quando a entidade defunta é de um tipo baixo, e durante a vida terrena possuía uma mentalidade restrita à natureza passional, alguns de seus restos se fundem com a concha. Ela então possui uma consciência de ordem muito inferior, tem astúcia bruta, não possui consciência, uma entidade totalmente deplorável, frequentemente descrita como um fantasma. Paira a esmo, atraída a todos os lugares em que os desejos animais são encorajados e satisfeitos, e acolhida nas correntes daqueles cujas paixões animais são fortes e irrefreadas. Médiuns de um tipo inferior inevitavelmente atraem estes visitantes eminentemente indesejáveis, cuja vitalidade decadente é reforçada em suas salas de sessão, que apanham reflexos astrais, e assumem o papel de espíritos desencarnados de uma ordem inferior. E isso não é tudo. Se em tal sessão houver presente algum homem ou mulher de desenvolvimento igualmente baixo, o fantasma será atraído para aquela pessoa, e pode ligar-se a ele ou ela, e assim pode estabelecer correntes entre o corpo de desejo da pessoa viva e o corpo de desejo moribundo da pessoa morta, gerando resultados do tipo mais deplorável. A persistência maior ou menor do corpo de desejo como uma concha ou fantasma depende do maior ou menor desenvolvimento da natureza animal ou passional na personalidade em extinção. Durante a vida terrena a natureza animal foi alimentada e permitiu-se-lhe que corresse livre. Se as partes intelectual e espiritual do homem foram negligenciadas ou sufocadas, então, como as correntes foram dispostas fortemente na direção da paixão, o corpo de desejo persistirá por um longo período depois de o corpo da pessoa morrer. Ou ainda, se a vida terrena foi cortada subitamente por acidente ou por suicídio, o elo entre kama e prana não será facilmente rompido, e o corpo de desejo estará fortemente vivificado. Se, por outro lado, o desejo foi conquistado e governado durante a vida terrena, se foi purificado e treinado na subserviência da natureza humana superior, então haverá apenas pouco para energizar o corpo de desejo, e ele rapidamente se desintegrará e dissolverá. Permanece um outro fato, terrível em suas possibilidades, que pode afetar o quarto princípio, mas não pode ser entendido claramente até que o quinto princípio tiver sido estudado. O quaternário ou os quatro princípios inferiores. Diagrama do quaternário. Transitório e mortal. Vide doutrina. Secreta. Volume 1, p. 262. O duplo etérico aqui é chamado Linga Sharira,
Um nome agora descartado em consequência da confusão causada pelo emprego de um termo filosófico indo bem conhecido de um modo inteiramente novo. Antes de sua partida HPB instou seus pupilos a reformarem a terminologia, que tem sido reunida por demais descuidadamente, e estamos tentando cumprir seu desejo. Vide figura 1 acima. Estudamos assim o homem quanto à sua natureza inferior, e atingimos o ponto em sua senda evolutiva em que ele é acompanhado pelo bruto. O quaternário, considerado isoladamente, antes de ser afetado pelo contato com a mente, é meramente um animal inferior. Ele espera a chegada da mente para tornar-se homem. A teosofia ensina que através de idades passadas o homem foi construído só lentamente, etapa por etapa, princípio por princípio, até que constituiu-se como um quaternário, vigiado pelo espírito mas não em contato com ele, à espera daquela mente que sozinha poderia habilitá-lo a progredir mais, e entrar em união consciente com o espírito, cumprindo assim o verdadeiro objetivo de sua existência. Esta evolução eônica, em sua lenta progressão, é acelerada através da evolução pessoal de cada ser humano. Cada princípio evoluiu sucessivamente no curso das eras no homem na Terra, aparecendo como parte da constituição de cada homem no ponto de evolução alcançado em cada momento dado, permanecendo latentes os demais princípios, esperando sua manifestação gradual. A evolução do quaternário, até atingir o ponto em que progresso ulterior seria impossível sem a mente, é descrita em eloquentes sentenças nas instâncias arcaicas em que é baseada a doutrina secreta de H.P. Blavatsky. O alento é o espírito para o qual o tabernáculo humano deve ser construído. O corpo grosseiro é o corpo físico denso. O espírito de vida é prana. O espelho de seu corpo é o duplo etérico. O veículo de desejos é cama. O alento precisou de uma forma. Os pais a deram. O alento precisou de um corpo grosseiro. A terra o moldou. O alento precisou do espírito da vida. Os dias solares o sopraram na sua forma. O alento precisou de um espelho de seu corpo. Nós lhe daremos o nosso, disseram os Dhyanis. O alento precisou de um veículo de desejos. E já o tem, disseram os drenadores das águas. Mas o alento necessita de uma mente para abarcar o universo. Não podemos dá-la, disseram os pais. Jamais a tive, disse o espírito da terra. A forma seria consumida se eu lhe desse a minha, disse o grande fogo. O homem permanecia um Buda, fantasma, vazio e inconsciente. Assim é o homem pessoal sem a mente. O quaternário sozinho não é o homem, o pensador, e é como pensador que o homem realmente é homem. Mas neste ponto deixemos o estudante descansar e refletir sobre a constituição humana, até onde ele pôde chegar. Pois este quaternário é a parte mortal do homem, e é distinguida na teosofia como a personalidade. Esta precisa ser compreendida muito clara e definidamente, se a constituição do homem há de ser entendida, e se o estudante for ler tratados mais avançados com inteligência. Na verdade, para fazer a personalidade humana ela ainda tem de ser trazida sob os raios da mente, e ser iluminada por ela como o mundo o é pelos raios do sol. Mas mesmo sem estes raios já é uma entidade claramente definida, com seu corpo denso, seu duplo etérico, sua vida e seu corpo de desejo ou alma animal. Tem paixões, mas não razão, tem emoções, mas não intelecto, tem desejos, mas não vontade racionalizada. Ela espera a vinda de seu monarca, a mente, o toque que a transformará em homem. Conhecer o homem é conhecer Deus. Conhecer Deus é conhecer o homem. Estudar o universo é instruir-se sobre Deus e sobre o homem. Porque o universo é a expressão do pensamento divino. E o universo está refletido no homem. O conhecimento é necessário para que o eu se torne livre.
E se conheça unicamente como si mesmo. N. Beza.